Eu não quero mais impressionar, cansei disso. Eu sei que pode parecer meio arrogante ou hipócrita pensar isso, mas eu realmente cansei de querer impressionar o tempo todo. E isso tem aumentado gradativamente nos últimos anos. E quem nunca se cansou disso, mesmo ainda se preocupando em manter as aparências? Porque é cansativo. Cansa ter que tomar decisões na vida baseado no que as outras pessoas vão pensar. A verdade é que quase ninguém está totalmente imune ao desejo de ser admirado. E tudo bem, isso é realista. Todo mundo se preocupa com o que os outros estão pensando e não tem como a gente impedir que isso aconteça. Claro que não. É humano você querer reconhecimento. Mas existe uma linha tênue entre buscar conexão e viver em função da validação externa. Eu não falo desse lugar como alguém que já superou tudo isso, tô aqui, ó, no meu pedestal, vendo isso de cima para baixo. Não, eu falo disso exatamente porque eu conheço esse mecanismo por dentro, muito bem. E eu penso muito sobre isso. E aos poucos, com o tempo e com uma certa honestidade brutal, eu comecei a perceber que grande parte dos meus sonhos e objetivos estavam ancorados não em escolhas conscientes, mas na tentativa silenciosa de agradar e de ser aprovada. O problema não é desejar o reconhecimento. O problema é quando o custo de manter uma imagem se torna maior que o sentido real daquilo que a gente vive. É quando a gente sacrifica demais por alguma coisa que já não alimenta a gente. Ou ainda, quando a gente persegue metas com muita obstinação porque a gente tem uma fantasia. A gente fantasia o momento em que a gente vai ser admirado por aquela conquista. E o mais cruel é que muitas vezes nem essa admiração tão esperada vem. E mesmo que venha, ela dura pouco. E nem sempre preenche um vazio que a gente sente. Segundo Lacan, o desejo nunca é totalmente nosso. Ele é em essência o desejo do outro. Ou seja, a gente é constantemente movido por aquilo que acreditamos que os outros esperam de nós. Não desejamos diretamente o objeto, mas o valor que ele adquire aos olhos do outro. Então Lacan diz: o desejo é o desejo do outro. E é nesse espelho que a gente vai se moldando, tentando corresponder, tentando pertencer. Eu já sucumbi à busca por conquistas que só muito tempo depois eu entendi que faziam sentido não por um impulso do meu íntimo, mas porque elas funcionavam como marcadores sociais, como placas luminosas dizendo: vejam, olha aqui, estou no caminho certo. Eu estou me tornando uma adulta respeitável. E é isso que no fundo a gente quer, né? A gente quer ser respeitado aos olhos dos outros. Por exemplo, quando eu tinha 17 anos, eu queria muito fazer a minha primeira viagem internacional. Claro, porque viajar é incrível, viajar é divertido, viajar é enriquecedor. Mas lá no fundo eu sabia que aquilo me tornaria mais interessante nas conversas, me daria brilho, me daria status, me colocaria na vitrine social da juventude bem-sucedida. Então a minha urgência de fazer minha primeira viagem internacional o quanto antes era movida por isso. O meu interesse em viajar, por outros motivos, claro que existia, mas ele não me trazia uma urgência de viajar o quanto antes. Então eu não podia esperar, porque eu precisava mostrar para a sociedade que eu era interessante, que eu era viajada, que eu era internacional. Eu não tô aqui para fazer um discurso moralista, para dizer que essas conquistas são vazias, que elas não servem de nada, não. O meu objetivo não é criticar o que se deseja, mas propor uma elaboração sobre a importância excessiva que a gente dá ao que as pessoas podem vir a pensar sobre a gente. E pautar a nossa vida em conquistas superficiais e mantendo até uma vida de aparência. É como se a gente vivesse uma certa tirania da felicidade. A gente vive num sistema em que a dor, o fracasso, o tédio, tudo isso foi expulso da experiência humana. Parece que é algo proibido. A vida tem sempre que parecer bela, produtiva, gostável. Esse aqui é um livro que representa muito bem esse assunto sobre viver de aparências ou viver seguindo um protocolo
de classe média, um protocolo bem aceito pela sociedade. A morte de Ivan Ilitch conta a história de um juiz, um homem extremamente protocolar, um cara correto, que tem um bom senso de humor bem aceito nas suas rodas sociais, que ele galga ao cargo de juiz criminal, um cargo que dá a ele certo poder, certo prestígio, mas no íntimo ele vive um casamento infeliz, ele perde vários filhos, então ele se refugiava no seu cargo, no seu trabalho, na sua carreira. Era um carreirista, né. O maior prazer de Ivan Ilitch era os seus jantares que ele fazia na casa dele, por exemplo, ou em restaurantes para reunir seus amigos, seus familiares próximos, para mostrar como a vida dele estava bem-sucedida, ou para mostrar a sua casa, a sua decoração. Então ele decorou a casa dele com os melhores móveis, só que todos comprados em antiquários, para mostrar que ele tinha um nível superior ao que ele realmente possuía. Na realidade, havia ali o mesmo que há em casa de todas as pessoas não muito ricas, mas que desejam parecê-lo, e por isso apenas se parecem entre si. Aquilo que todas as pessoas de determinado tipo fazem para se parecer com todas as pessoas de determinado tipo. E em casa dele, a semelhança era tamanha que não se chegava mesmo a percebê-lo, mas tudo isso parecia-lhe algo peculiar. Quando ele encontrou os seus na estação ferroviária, trazendo-os para o apartamento já pronto e iluminado, quando o lacaio de gravata branca abriu a porta para a antessala, enfeitada de flores, e eles entraram na sala de visitas, no escritório, e ficaram soltando exclamações de prazer, ele se sentiu muito feliz. Mostrou-lhes todo o apartamento, embebedando-se dos elogios deles e resplandecendo-se de prazer. O ápice da vida dele é esse, é quando ele galga um cargo superior e ele tem um salário bom o suficiente para poder decorar a casa dele da forma mais aristocrática possível, parecendo uma casa de rico, mas sem sê-lo efetivamente. Quando ele está lá no meio da decoração, mostrando para um dos empregados dele como que deveria fazer uma parte da parede, ele cai, ele sofre uma queda. E essa queda que para ele não foi nada demais, mas deixou uma certa dor ali no estômago dele por algum tempo, é uma dor que vai persistir e que vai ser o motivo da morte dele. E ele só vai perceber isso algum tempo depois, meses, quando essa dor se intensifica. E é aí então que ele começa a questionar tudo aquilo que ele construiu no seu entorno. O que é mais incrível é que quando ele fica doente, ele percebe que todo o entorno dele continua tratando ele de forma protocolar, que é exatamente a forma como ele sempre tratou todo mundo. A sua esposa trata ele de forma protocolar, o médico trata ele de forma protocolar, sendo que ele está com uma dor terrível, então ele só quer ser tratado como um humano. Mas as pessoas negam que ele está morrendo, as pessoas negam a intensidade da dor, porque só quem está sentindo essa dor é ele. A única pessoa com quem ele faz um contato mais íntimo, que é a pessoa que olha para ele com alguma compaixão e humanidade, é o copeiro dele, é um empregado, um serviçal que cuida dele, faz um papel também de enfermeiro. Então ele percebe que no momento mais essencial da sua existência, o único contato real que ele conseguiu foi com uma pessoa que estava muito distante do status social que ele tanto almejou e conquistou ao longo da sua vida. Tem um outro livro do Byung-Chul Han, sem ser A Sociedade do Cansaço, esse se chama A Sociedade Paliativa, que fala sobre como atualmente a gente vive uma cultura que anestesia a dor e evita qualquer incômodo. Segundo ele, a sociedade atual suprime a negatividade da dor para manter uma aparência de bem-estar permanente.
Só que o preço disso é bem alto, a gente perde a profundidade da experiência humana, que inclui luto, dúvida, fracasso, silêncio, incerteza, negatividade. Isso faz parte da dualidade da existência humana. Teve um capítulo desse livro que me chamou muita atenção, que é o capítulo que fala da coação à felicidade. Ele aprofunda a sua crítica à cultura contemporânea que impõe a felicidade como uma espécie de obrigação social. Então a gente vive uma sociedade que não apenas valoriza a felicidade, mas transforma a felicidade em um imperativo moral, onde a dor e o sofrimento são vistos como falhas individuais a serem evitadas ou ocultadas. Por isso que a gente vive muitas vezes numa certa defensiva, onde a gente evita falar das nossas falhas, das coisas ruins que nos acontecem, como se a contingência fosse algo que tivesse no nosso controle e que quando algo não sai como esperado é porque a gente falhou. Essa coação à felicidade leva à supressão dessas experiências negativas, como a dor. E essas experiências são essenciais para a construção de uma existência mais significativa e inteira. Então, evitar o sofrimento a todo custo é uma forma de existência superficial, onde a busca incessante por bem-estar, positividade, acaba resultando numa alienação do próprio eu e das experiências humanas mais profundas. E essa visão se alinha muito com a crítica que ele fez no outro livro, A Sociedade do Cansaço, onde ele critica o neoliberalismo que, segundo ele, transforma os indivíduos em empreendedores de si mesmos, responsáveis por sua própria felicidade e sucesso, melhor dizendo, como se a nossa vida fosse uma empresa da qual nós somos os chefes e que se algo ruim acontece, a culpa, a responsabilidade é toda nossa. Nesse contexto, a dor é vista como um obstáculo à produtividade e ao desempenho, devendo ser eliminada ou anestesiada. E, consequentemente, as pessoas são levadas a internalizar a ideia de que qualquer forma de sofrimento é uma falha pessoal, o que pode levar a sentimentos de culpa e de inadequação. Essa negação da dor, que é tão mencionada nesse livro, Sociedade Paliativa, ela também impede a formação de vínculos sociais genuínos e a própria solidariedade entre os indivíduos, porque ao invés da gente compartilhar experiências dolorosas e encontrar algum sentido nelas, o que a gente faz é manter uma fachada de felicidade constante, o que contribui para o isolamento e para a superficialidade das relações humanas. Uma outra característica também é que as pessoas muitas vezes usam a própria vulnerabilidade, principalmente nas redes sociais, agora com a internet, para criar engajamento. A própria vulnerabilidade se tornou performática. Então tudo é performance, seja a sua felicidade ou seja a sua tristeza. Mas o foco maior da sociedade é na positividade. Então não basta estar bem, é preciso parecer estar bem. Conquistas, diplomas, viagens internacionais, corpos disciplinados, belos, esbeltos e malhados, alimentação perfeita, disciplinada, natural, relacionamentos perfeitos que são exibidos como troféus. Tudo isso forma o grande espetáculo da vida contemporânea, onde o parecer frequentemente substitui o ser. Essa lógica se manifesta de modo ainda mais agudo na classe média, onde há um pacto silencioso de sucesso. É uma espécie de roteiro invisível que é muito reconhecido. É um acordo tácito. Obrigada. Tava ótimo, muito bom. Qual café que é esse? Esse é o expresso. Ah, não conheço. Eu não entendi. Ah, tá. Entendi, muito bom. Gostei. Posso pegar? Pode sim. É só essa aguinha. Não, vou deixar pra você. Obrigada. Obrigada. Tem um conceito de um filósofo chamado Jean Baudrillard, que ele fala sobre como nós vivemos em uma era de simulacros, na qual os signos, que são aparências, se tornaram mais reais do que o próprio real, a própria realidade. Assim,
performar felicidade e sucesso passa a importar mais do que experimentar a felicidade e sucesso de fato. A promessa que sustenta esse modelo é sutil, porém poderosa. Se você estudar, trabalhar duro, se portar bem, você vai subir na vida, mas esse subir está atrelado a uma imagem de sucesso, e não a um sucesso essencialmente. Então, nesse contexto, a meritocracia não é apenas uma narrativa de esforço, mas é uma estética da vida correta, da vida aprovada, da vida invejável. E é aí que mora o esgotamento, principalmente para os mais jovens, que se veem imersos em uma lista crescente de exigências. Ser bem-sucedido, saudável, feliz, engajado, bonito, produtivo. Como escreveu Bill Churran em A Sociedade do Cansaço, o sujeito de desempenho é ao mesmo tempo vítima e algoz de si mesmo, porque ao mesmo tempo em que goza da liberdade de fazer e conquistar tudo, é também sufocado pela obrigação de ser tudo ao mesmo tempo e ter tudo ao mesmo tempo. Então, por exemplo, se você decidir ser mãe, espera-se que você continue sendo uma profissional exemplar, mas que também seja uma mãe perfeita. Se você escolhe cuidar da carreira, espera-se que não falhe na vida afetiva, então que além de mãe e uma grande profissional, também seja uma mulher incrível para o seu marido, com um casamento perfeito e uma vida sexual maravilhosa. Como se fosse possível atender a todos esses ideais simultaneamente. Mas a vida, como ensinava Kierkegaard, é feita de escolhas, e toda escolha é uma renúncia também. E de forma muito sutil a gente não está pronto para fazer essas renúncias. A realidade é que viver implica perdas. E quanto mais a gente tenta fingir que não perdemos, escondendo os nossos limites, os nossos fracassos e dores, mais a gente se afasta de uma existência mais genuína. A consequência disso é uma sociedade em que a dor, o fracasso, o luto precisam ser silenciados, anestesiados. E assim seguimos, correndo atrás de uma promessa de que seremos felizes quando alcançarmos aquele cargo, aquela casa, aquele corpo, aquele reconhecimento. E quando a gente alcança, sempre tem algo mais para se alcançar. Uma sociedade que evita a dor a qualquer custo torna-se insensível. A tentativa de eliminar a dor elimina também a profundidade. E até hoje eu oscilo nesse conflito. Certos desejos claramente brotam de uma cartilha de sucesso, especialmente a cartilha da classe média, com seus códigos silenciosos de prestígio. Outros desejos que eu tenho, no entanto, emergem de um lugar mais íntimo, mais nebuloso, e que justamente por escapar dessa norma, às vezes vem acompanhado de um pouco de vergonha. Então a gente tem muito esse conflito interno entre parecer algo que as pessoas esperam que a gente seja. E essa tensão entre o que é íntimo e o que é socialmente validado não é uma coisa nova, isso sempre existiu. Na Roma Antiga, por exemplo, tem uma história do imperador Júlio César que ele passou um episódio muito estranho com a sua esposa, que foi envolvida num escândalo com um jovem que era apaixonado por ela. Ela fez uma cerimônia religiosa feminina que só mulheres podiam entrar nessa cerimônia. Porém, esse homem que era apaixonado por ela se vestiu de mulher e conseguiu entrar nessa cerimônia só para encontrar com ela. Mas ela não demonstrou ter um caso com ele. Nada foi provado, na verdade. Não havia nenhuma prova de adultério. Na verdade, o que mais parecia era que ela não tinha um caso com ele. Ele que estava apaixonado por ela. Ainda assim, César decidiu se divorciar. Quando perguntaram para ele sobre o motivo, ele disse: a mulher de César não basta ser honesta, deve parecer honesta. E essa frase atravessou séculos, porque ela revela algo essencial sobre as engrenagens sociais. A aparência importa, e às vezes muito mais do que a própria verdade.
E é nesse teatro da vida pública que muitas vezes a gente acaba encenando conquistas, a gente encena alegrias, a gente encena desejos que não são realmente nossos. Fazemos viagens para contar que fizemos aquela viagem, buscamos títulos para mostrar que temos aqueles títulos, cargos e objetos como troféus que provam socialmente que vencemos. Mas vencemos o que exatamente? Nesse livro do Tolstói, nós somos confrontados com uma verdade tão antiga quanto incômoda, que é a contingência, o acaso, a imprevisibilidade, a finitude. A contingência é a mãe de toda a ansiedade e sofrimento humano. E o personagem desse livro, Ivan Ilitch, que era um juiz respeitado que vivia conforme os ditames da sociedade burguesa, de repente se viu doente. E tudo aquilo que ele acreditava colapsou. Seu status, sua rotina impecável, sua casa linda que ele decorou. Nada disso livrava ele da angústia da morte. E é nesse abismo existencial que ele começa, enfim, a se perguntar se viveu de fato uma vida autêntica. E o drama do Ivan Ilitch é o drama da vida humana. Tentamos desesperadamente negar a incerteza da existência com construções artificiais de controle e previsibilidade. A gente foge do silêncio com ocupações, metas, exibições. Redes sociais estão aí para isso também. E hoje, mais do que nunca, a gente vende uma ilusão de que tudo pode ser controlado. As nossas emoções, o nosso corpo, o nosso tempo, o sucesso, o envelhecimento. Os coaches estão aí para isso, né? Como se existisse um plano infalível para a felicidade. E se você não conquistou a felicidade, é porque você não seguiu os passos corretamente. A gente vive numa sociedade onde o real é substituído por simulacros, que são representações mais intensas do que a própria realidade. Então, cada perfil na rede social, por exemplo, se torna um palco de autoengrandecimento, um marketing de si mesmo, onde até a vulnerabilidade é ensaiada para gerar engajamento. Acho que não tem uma cura verdadeira fora da aceitação do incontrolável, porque a verdade é que o sucesso é incontrolável. E como dizia o estoico Epiteto, algumas coisas estão sob o nosso controle, outras não. Aceitar isso não é somente resignação, mas é um tipo de sabedoria. E talvez seja isso que o Ivan Ilitch descobre, meio que tardiamente, que o sentido da vida não está nas aparências, nem no cumprimento de expectativas externas, mas em algo mais profundo, silencioso e próprio.